Muito boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Vibe Mundial. É um grande prazer. Estamos começando mais uma edição do nosso programa aqui na 95,7 FM, todas as segundas-feiras, às 15 horas e 30 minutos, no programa Instituto Marcos Fernandes. Estamos também ao vivo aqui na nossa live, várias pessoas, alunos, ex-alunos também entrando aqui no nosso canal. Aliás, inscreva-se, insira-se no nosso Instagram oficial, Dr. Marcos Fernandes. Pessoal, hoje o assunto é constelação familiar multiespécie, até porque daqui exatamente uma semana, dia 20/6, nós iniciaremos o nosso curso de constelação familiar multiespécie, o primeiro curso de constelação familiar multiespécie pela plataforma Hotmart. O curso são aulas gravadas, aulas ao vivo, mentoria de casos num grupo do WhatsApp exclusivo para tirar dúvidas dos alunos e ajudá-los a resolver as questões ligadas aos atendimentos que os alunos fazem, né, sejam eles veterinários ou terapeutas. O curso não tem exclusividade para médicos veterinários, todas as pessoas podem fazer. Tutores, psicólogos, psicanalistas, terapeutas, veterinários, estudantes de veterinária, enfim, todos. Aliás, outro recado, dia 27/6, na outra semana, na outra segunda-feira, portanto, nós iniciaremos o nosso curso de Medicina Germânica Multiespécie, curso básico, Medicina Germânica Multiespécie, também no mesmo formato. Aulas gravadas, aulas ao vivo, mentoria de casos, grupo no WhatsApp, enfim, todas as dicas. E você ainda ganha o livro. No curso de constelação familiar multiespécie, você ganha o livro Os Animais e as Constelações Familiares, uma visão sistêmica, lançado pela editora Vilese em 2019. E o curso de Germânica, você ganha o meu livro, que hoje foi para a gráfica. Aliás, está na gráfica já. Dentro de uns 10, 12 dias, nós teremos esse livro em mãos, que é o meu terceiro livro. Medicina Germânica Multiespécie para Iniciantes, lançado pelo Instituto Marcos Fernandes. Então, dentro de 15 dias no máximo, eu já tenho esse livro em mãos. Quem tiver interesse, é só me chamar no WhatsApp, eu encaminho esse livro pelo correio. E se o aluno fizer o curso, ele já ganha o livro de cara. Tá? Recebe na sua casa, com o maior prazer, autografado. Tá? Outra coisa, eu tenho lá na plataforma Hotmart, aliás, todos os meus cursos agora estão pela plataforma Hotmart. Como eu disse, curso de constelação familiar multiespécie, curso de medicina germânica multiespécie, que mais? Curso intermediário de germânica multiespécie, psicopatologia humana, né? Além da minha formação como médico veterinário, eu sou psicanalista clínico. Então, como eu dou aula de psicopatologia em cursos de psicanálise, eu criei um curso de psicopatologia humana. E o quinto curso, aliás, que já está sendo vendido, tão sucesso, é o Cara de um, Focinho do Outro. Esse curso já está livre, as pessoas já podem comprar, e são 10 aulas onde o aluno ele vai entender por que o cachorro é a cara do dono, por que o cachorro tem a mesma doença do dono. Tá? O curso também é uma linguagem fácil, disponível para todas as pessoas, para todas as formações, e eu entendo que todo tutor tem que fazer esse curso, porque ele vai entender como ter um animal mais saudável. Então, todos esses cursos pela plataforma Hotmart. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato comigo, que eu mando o link da plataforma, você cai direto lá e você vê quando eles serão liberados, valores, muitos já estão liberados, tá? O curso de constelação familiar multiespécie começa dia 20, segunda-feira. Aliás, é exatamente sobre ele que nós vamos falar hoje. Não sobre o curso exatamente, mas nós vamos falar sobre a constelação familiar. Para que serve, quem que idealizou, quais as indicações, há contraindicações, quando utilizar, etc. Bom, constelação familiar é uma técnica de tratamento, na verdade é mais que isso, é uma filosofia de vida idealizada pelo grande psicanalista alemão
conhecido como Bert Hellinger. Bert Hellinger, ele faleceu 19/9/2019, há bem pouco tempo atrás, e ele idealizou as constelações dando base, dando forma, criando os pilares das constelações. Quais são os pilares da constelação familiar? Hierarquia, equilíbrio de troca e pertencimento. Essas são chamadas as 3 leis do amor. Elas são a estrutura básica para a gente entender o que são as constelações familiares. Então, falando de uma forma muito simples e muito breve, hierarquia é a ordem cronológica de chegada da pessoa no sistema familiar. Aliás, em vários sistemas, no sistema empresarial também, nas empresas também. Quem chegou primeiro é considerado maior, quem chegou depois é considerado menor. Vamos falar de família, que é o que mais nos interessa aqui. As famílias têm indivíduos que chegaram primeiro. Por exemplo, quem chegou primeiro? O pai ou o filho? A mãe ou o filho? O pai e a mãe chegaram primeiro, então eles são chamados de maiores. Os filhos são menores. Bom, o que isso quer dizer? Quer dizer que os maiores, eles cuidam dos menores. Os menores recebem, os maiores dão. É sempre assim, é uma ordem. Amor sem ordem é desordem. O amor pré-existe. A ordem vem primeiro ao amor. Todas essas frases são de Bert Hellinger, para explicar que só o amor não basta. É preciso ter uma ordem, ter um caminho para esse amor ser percorrido. Muito bom. Tá, isso é na constelação familiar sistêmica, isso. E na constelação familiar multiespécie? É a mesma coisa. O cachorro, o gato ou qualquer animal é considerado menor. E o tutor é considerado maior. Por quê? Porque o tutor chegou primeiro naquele sistema familiar, então ele é maior, e também porque é o tutor que cuida do animal e não o animal cuida do tutor. Quando ocorre a inversão dessa lei, e eu ensino muito isso no curso, aliás, é uma das coisas que mais acontecem, quando ocorre essa inversão, o que ocorre? O animal adoece. Por que ele adoece? Porque ele se coloca acima do seu tutor. E quando ele se coloca acima, ele adquire questões, problemas, alterações, especialmente na parte de saúde. É assim também com a gente. Então, se nós nos colocarmos acima dos nossos pais, a gente pega coisas dos nossos pais. Coisas essas, questões, problemas, demandas, conteúdos, que não era para a gente pegar. Então, normalmente, os animais, eles adoecem justamente porque eles se colocam acima dos pais. E os filhos também se adoecem porque se colocam acima dos seus pais. No caso dos animais, acima dos seus tutores, né? Pais, entre aspas. Essa é a lei da hierarquia, tá? Essa é a primeira lei de Bert Hellinger. A segunda lei é o equilíbrio de troca. Essa lei não vale para a família multiespécie, porque como os tutores são maiores e os animais são menores, os tutores sempre vão dar e os animais sempre vão receber. Então não precisa equilibrar as trocas. No entanto, a terceira lei é importantíssima. A terceira lei, ela fala do pertencimento ou pertinência. O que é isso? Todos têm inclusive a lei mais importante de Bert Hellinger. Se é que tem alguma mais importante, parece ser essa. Por quê? É um direito básico do indivíduo pertencer ao sistema familiar que ele nasceu. Então, quando ocorrem exclusões, e exclusões são excluir alguém, significa esquecer alguém. E o que faz uma família esquecer alguém? Alguém que não é bem-vindo na família. Ou alguém que ainda não nasceu. Por exemplo, no caso de um aborto. Houve uma perda, né, de um embrião onde havia uma vida, desde o momento da fertilização há a vida. Pelas constelações familiares, esse é o nosso entendimento, há uma vida. Então, quando ele não nasce, automaticamente ele acaba sendo um esquecido, um excluído.
E infelizmente, eu falo muito isso, os animais eles entram no lugar desse excluído, adoecendo gravemente de doenças crônico-degenerativas, especialmente de doenças graves, incuráveis. E por que que o cachorro faz isso? Porque ele está a serviço, entendo eu, agora sou eu que estou dizendo, né, da grande alma. Quem é a grande alma? É o inconsciente coletivo familiar. Ou seja, todas as famílias têm um inconsciente coletivo. Quem é o inconsciente? O que é o inconsciente coletivo? O inconsciente coletivo é a soma dos inconscientes individuais de cada elemento da família. Então vamos pensar, o marido, a esposa, 2 filhos e o cachorro. Há um inconsciente coletivo aí, que é formado pela soma dos inconscientes individuais, inclusive do próprio animal, que pertence a essa família como uma família multiespécie. E juntamente com esse inconsciente coletivo dessa família aqui no presente, existe a soma de todo mundo que veio atrás, de todo mundo que veio primeiro. Quem são esses indivíduos que não estão aqui fisicamente, mas fazem parte do inconsciente coletivo? Os avós, os bisavós, os tataravós, todos os indivíduos que têm uma ligação com a família, eles pertencem a essa família. Então cria-se ali o que Bert chama de grande alma, que é o inconsciente coletivo. A gente pode usar outro nome, um nome mais científico, de Rupert Sheldrake, né, que é um grande cientista de Cambridge, são os campos mórficos ou campos morfogenéticos. Isso faz com que todos os indivíduos estejam ligados. E como nós ficamos ligados? Porque o que são sistemas, né? Sistema familiar, a gente está falando de um sistema familiar. Sistema familiar é a união de indivíduos que têm o mesmo objetivo ou que estão conectados, no caso das famílias, via genética, via sanguínea. Então, tudo que existe e que acontece num indivíduo, na família, está relacionado com todas as pessoas que passaram por essa família. Então vamos aos exemplos. Eu posso estar honrando um bisavô que eu não conheci, não tive tempo de conhecer meus bisavós. Eu conheci os meus avós, os 4. Mas os meus bisavós eu não conheci. Pouco sei da história dele. Mas eu posso estar honrando situações, padrões, tendências que eles tiveram. Tanto na área financeira, na área de saúde, na área do meu comportamento. E o que acontece com os animais, já que a constelação familiar multiespécie? Os animais, eles também podem estar honrando questões dos nossos antepassados. Então, resumindo, Bert Hellinger, através das constelações familiares, criou 3 bases chamadas leis do amor. Hierarquia, quem é maior chegou primeiro, quem é menor chegou depois. Equilíbrio de troca, que no caso dos animais não tem interesse porque os maiores sempre cuidam dos menores, então não precisa equilibrar as trocas. A lei do equilíbrio de troca é a lei do casal, é a lei das relações comerciais, onde um dá e o outro recebe na medida. Eu dou na medida que recebo e a pessoa dá na medida que ela recebe também. E a terceira lei, que é a lei mais importante, é a lei do pertencimento, onde qualquer indivíduo que é excluído do sistema familiar, em gerações vindouras, ele virá ser representado por um indivíduo que aparentemente não tem nada a ver com a história. Então, por exemplo, se na minha família eu tive um antepassado, uma tia, por exemplo, que foi, na época, né, início do século passado, século XX, uma mulher que, por exemplo, tinha filho fora do casamento, ela era excluída. Então vamos pegar esse exemplo. Se aconteceu isso na minha família e houve uma exclusão de uma pessoa que não deveria ser excluída, porque ninguém nunca, em nenhuma hipótese, pode ser excluído do sistema familiar. Ninguém. É o direito básico do indivíduo.
Se a pessoa nasceu, não importa se ela destoa da maioria dos indivíduos desse sistema, se ela é diferente, se ela se expressa diferente, se ela tem comportamentos diferentes, padrões diferentes, isso não importa. Então, digamos, se essa mulher foi excluída por conta dessa situação, em gerações vindouras, né, nas próximas gerações, virão pessoas, né, que se sentirão excluídas. E nesse caso, não haverá terapia suficiente para melhorar as condições desse indivíduo. Agora, o que é mais interessante é que até então, nós já sabíamos, né, através de Bert Hellinger, que as pessoas se colocam no lugar dos excluídos, especialmente as crianças, né, através de problemas de comportamento, quadros psíquicos, doenças físicas, quando adulto, dificuldades de relacionamento, dificuldades financeiras. Mas o que eu trago de novo é, o animal entra nesse lugar. Quantos animais que eu atendo adoentados de doenças graves, pacientes oncológicos, que quando a gente vai fazer a psicoterapia, conhecida como constelação familiar, o animal melhora, porque a gente localiza um excluído do sistema, inclui esse excluído através de um processo terapêutico e o animal melhora. É a prova que, de fato, existe uma relação de causalidade entre uma situação e outra. Essa situação do animal entrar no lugar do aborto, essa situação do animal entrar no lugar do excluído, é agravada pelo fato de nós não ajudarmos o animal. E por que a gente não ajuda? Porque a gente acha que o nosso animal é filho. Quando nós tratamos o animal como filho, humanizando esse animal, a gente agrava essa situação. Porque nessa questão, o animal já tem uma tendência, muitas vezes, por motivos até que a gente desconheça completamente, nessa facilidade de entrar no lugar do excluído do sistema familiar do passado. Perfeito? Perfeito. Se eu reforço isso com o meu comportamento, chamando o animal de filho, colocando o nome dele de um ser humano, né? Tá cheio de cachorro chamado Joaquim, Pedro, Maria, José, Joana, Sofia. Veja, parece brincadeira, mas não é. Então, quando eu humanizo o animal, eu observo nos meus atendimentos de consultório que esse animal ele acaba tendo problemas maiores e fica cada vez mais difícil para esse animal sair desse lugar, que não é um lugar correto. Por que não é um lugar correto? Porque não é lugar dele. O lugar do cachorro não é no lugar de filho. O lugar de cachorro é no lugar de cachorro. O lugar de filho é o lugar de filho, o lugar de marido é lugar de marido, o lugar da esposa é lugar da esposa. Então, dessa forma, é muito comum a gente ter que reposicionar o animal no lugar dele certo. Quando eu falo isso, as pessoas se surpreendem e falam, nossa, mas então eu não vou gostar mais do meu cachorro, eu não vou tratar ele como filho mais, como é que fica? Ele vai ficar triste e tudo mais. Então, quando você não trata o seu animal como filho, para o animal fica muito melhor, porque ele acaba tendo mais saúde, ele acaba se reconectando ao seu sistema original, primário e biológico, que é o sistema dos cães, dos canídeos, já que nós estamos falando de cães, ao qual ele pertence. Então ele se conecta novamente ao pai cachorro, à mãe cadela, aos avós, bisavós, tataravós, canídeos. A gente acha isso engraçado, mas não tem nada de engraçado. Eu não me conecto com meus pais, eu não me conecto com meus ancestrais através do portal dos pais. Gente, isso é muito simples isso. Por que o animal é diferente? Por que o cachorro não tem que se conectar ao sistema dele? Por que o gato não tem que se conectar ao sistema dele? Por que o cavalo não tem que se conectar ao sistema dos cavalos, dos equinos, dos equídeos, da espécie ao qual ele pertence? Qual que é a dificuldade que a gente tem de entender isso? Olha, isso é primário, é biologia, né?
Parece que eu descobri a roda aqui. Não, é muito simples. Roda, quem descobriu foi Bert Hellinger, nos ensinando que há 3 leis chamadas as 3 leis do amor, que quando elas não são respeitadas, olhadas, dignificadas, nos trazem problemas, nos trazem emaranhamentos, desequilíbrios, conflitos, transtornos. Então, pessoal, a dica que eu dou: você quer ter um animal saudável? Coloque o seu animal no lugar da espécie ao qual ele pertence. Se é um pássaro, coloca ele no lugar de pássaro. Se é um cão, coloca ele no lugar do cão. O pessoal está ouvindo, às vezes pode falar assim, mas espera aí, qual que é o lugar do pássaro? Bom, o lugar do pássaro, com certeza, não é o lugar de filho. O lugar do cachorro não é o lugar da filha. O Jean tá rindo aqui, ó. Mas é verdade. É tão simples. É falar o óbvio. Mas o óbvio é o que ninguém vê. O óbvio é o que a gente esquece. Porque nós estamos no inconsciente. E o inconsciente precisa de nomes, de datas, de símbolos, de lugares adequados. Então façam isso. Parem de chamar cachorro de filho. Isso não é bom pro animal. Para você eu não sei. Eu me refiro ao animal. Aqui eu estou como médico veterinário e terapeuta hoje, mais como médico veterinário. Não chame ele de filho, porque se você assim o fizer, você vai colocar ele no lugar de filho. E é óbvio, não é só a questão de chamar. As palavras têm poder, né? E as palavras, eu como psicanalista, eu analiso o que a pessoa diz. Quando a pessoa chega para mim lá no setting analítico com uma questão, com uma demanda e precisa de um atendimento, é através do que ela fala que eu vou pensando palavras, frases, ressignifico e faço uma devolutiva para ela dizendo assim, olha o que você falou. Foi você que falou, eu não falei. Eu só ouvi, peguei, ressignifiquei e devolvi. Então, a nossa fala é muito importante. A gente precisa ter mais cuidado com o que fala. Mas não é isso o mais importante. O mais importante é o nosso olhar para aquela situação. Então, eu não posso colocar o meu animal no lugar de um filho que eu não tive, no lugar de um filho que eu perdi, no lugar de um filho que casou e mudou e foi embora, ou vai estudar fora, vai fazer faculdade no interior, vai embora. E aí, naquela carência minha, naquele buraco emocional que fica no meu peito, eu vou preencher com o animal. Isso é extremamente danoso para o animal. Tanto é verdade que a gente corrige isso nas constelações familiares, que é o tema do meu curso que começa agora, dia 20, segunda-feira que vem. O curso está disponível no Hotmart. Quem tiver mais dúvidas, é só me mandar um WhatsApp ou me chamar aqui no direct, que eu mando o link, a pessoa entra. São aulas gravadas, a pessoa assiste quantas vezes ela quiser. São aulas ao vivo, tem monitoria num grupo do WhatsApp, onde a gente coloca todos os alunos para tirar dúvida, para o aluno não ter que esperar outra aula. E todos os casos que os veterinários ou terapeutas atenderem, eles jogam ali no grupo e a gente discute. E eu, como mentor, oriento o colega a dar uma boa solução ali para o caso. Pessoal, um grande abraço para vocês. Até semana que vem no programa Instituto Marcos Fernandes, todas as segundas-feiras, às 15h30. Até mais.